Graça e paz, eu quero ser breve, mas eu não sei se eu vou conseguir ser breve. Há uns 4 anos atrás, eu tive uma visão num culto mais que abundante. E o Senhor tem me acordado às 3 até às 5 horas da madrugada e o meu coração tem se movido muito perante essa visão e eu quero passar para vocês. Eu estava num culto de quarta mais abundante e a atmosfera daquele culto estava diferenciada naquele dia. E eu tive uma visão. Em espírito, eu fui arrebatada. Na hora do louvor, o louvor estava tão tremendo. E eu caí no chão. E a visão que eu tive, eu vi Cristo saindo diante do altar e vindo até a mim. Mas eu não representava a pastora Patrícia, eu representava a igreja de Cristo. E ele veio e pegou na minha mão e começou a dançar comigo durante aquele culto. Só que eu sabia que não era eu, porque ao mesmo tempo que Jesus dançava pela igreja comigo, o meu rosto se transformava em nações. Eu me tornava negra, eu me tornava asiática, eu me tornava branca, eu me tornava criança, eu me tornava como se fosse as nações. Várias nações. E naquela visão que eu tive ali, ele dançava comigo e ele falava comigo: eu estou dançando sobre as nações. Eu estou me apresentando sobre as nações, sobre os meus filhos. E de repente eu vi uma bússola muito grande, antiga. Aquela bússola era diferenciada, sabe? Ela era como do tamanho de uma estrela muito grande e ela também descia do altar. E naquilo, quando ela descia, saía raios dela. E aqueles raios tocavam nações, países. E ela ia de encontro ao coração de algumas pessoas. Eu vi pessoas na praia e com o rosto, um semblante diferenciado, com a luz de Deus, sabe? E ela tocava, pá! No meio delas assim, e de repente estava na África e tocava ali, ia na Ásia e trocava no coração de algumas pessoas, e eu vi milhares de pessoas sendo tocadas por aquela bússola, e eu perguntei assim: Jesus, o que é isso? Ele disse: é a minha palavra. Aí de repente eu estava naquele culto novamente, e eu saí do mundo físico para o mundo espiritual, tudo começou a se transformar como se fosse uma nuvem, eu não via mais parede, e começaram dentro da igreja surgir estátuas, como se fossem aquelas estátuas do Egito, sabe? Muito, muito grande. E eu disse: o que é isso, Jesus? E Jesus disse para mim: dentro da minha casa está se levantando altares que não são para mim. Aí eu olhei assim ao lado, assim, eu levei meus olhos ao lado e eu vi um homem que parecia um homem triste, e ele estava todo acorrentado, e ele colocava as mãos assim, e ele estava assim para baixo, e eu confesso com vocês que eu senti dó daquele homem, e eu fui me aproximar para ajudar ele. Quando eu fui me aproximar, Jesus segurou na minha mão e disse: vê. Quando eu olhei, o corpo dele parecia de um crocodilo, de um dragão, sabe? Aquela pele asquerosa, grossa. E quando Jesus se aproximou comigo, ele levantou o rosto, os olhos dele eram como se fosse de cobra. E ele piscava assim. E quando eu olhei aquilo, ele estava acorrentado. Eu disse: o que é isso, Jesus? Ele não suportava a adoração que estava naquele momento da igreja, e ele olhava com ódio. E quando eu olhei o povo adorando, aquela atmosfera, aquelas estátuas eram quebradas diante da igreja. Deus está levantando ministérios novos, Deus está tocando em nações, Deus está levantando homens e mulheres diferenciados. E eu disse: o que é isso? Deus falou comigo assim, gente, Jesus falou comigo muito claro: filha, a minha igreja está corrompida. Deus falou comigo que o verdadeiro evangelho está surgindo através de um povo não conhecido ainda. Ministérios vão ser levantados que não conhecem. Ministérios grandes vão ser abatidos, porque hoje em dia pastores estão se transformando em empresários. E aquelas estátuas, através da adoração, através daquele povo, caía. Aí Jesus me levou para outro lugar. Ele pegou na minha mão
E eu vi uma escada muito, muito grande, eram muitos degraus com pedras diferentes, era algo assim tremendo, e aquela escada subia até lá no alto mesmo, como se fosse até o céu. E eu vi uma porta, e aquela porta se abria, e descia anjos. Mas foi uma visão tremenda, anjos diferenciados, uma coisa mais maravilhosa. E eles desciam com os instrumentos na mão, milhares e milhares e milhares de anjos. Eles iam descendo assim enfileirados, e eles passavam com os instrumentos que eu nunca vi na minha vida. E eles desciam calados e tomavam o lugar assim. Você sabe aqueles filmes que a gente vê de guerra, que o povo fica assim, ó, o povo todo em guerra, preparado para ir para a batalha, e aqueles anjos enfileirados, milhares e milhares e milhares, com harpas, mas uns instrumentos que eu nunca vi na minha vida, e eles se posicionavam, mas eles não tocaram, eles estavam calados, e foram milhares. Aí eu olhei de novo, desceu um anjo diferenciado, e esse anjo, ele estava com algo na mão, ele parecia um selo na mão. E quando ele descia, Jesus ia até ele e pegava aquele selo e quebrava o selo. E na hora que ele quebrava o selo, Jesus me transportou para outro lugar. Era um lugar de montanhas e verdes. E de repente eu vi um cavalo preto. E aquele cavalo, ele parecia fumaça. E por onde ele passava entre as montanhas e os verdes, queimavam tudo era destruído. E eu perguntei: o que é isso, Jesus? Jesus disse: é escassez, é a fome, é as pestes. E ele destruía tudo. Aí de repente Jesus me levou para outro local, e eu estava como se fosse numa reunião. E naquela reunião tinha uma mesa, você sabe aqueles assim, eram militares. E aquela mesa preta, enorme, também de uma pedra que eu não sei diferenciar. E eu vi 2 países, e eu confesso com vocês que eu não sei muito identificar. Eles estavam de vestes militares. Um deles parecia assim, coreano, ou como é que eu vou falar? Chinês, sabe? Porque tava com aquelas vestes da China e o rosto da China, de olhos puxados, mas eram morenos. E o outro que tava junto deles, eles pareciam alemães ou russos, porque eles eram muito brancos e aquelas vestes militares. E eles estavam fazendo um tratado entre si em oculto. Jesus falava comigo que era em oculto. E naquilo eu vi um papel dourado, com preto e uma caneta, e eu vi a mão de Deus, e eu disse: Jesus, Deus, não era Jesus nesse momento, era a mão de Deus, uma mão enorme. Eu falei assim: o senhor vai assinar isso? Ele disse: não agora. E de repente eu fui transportada novamente para aquela escada, e naquela escada enorme, a porta já tinha se fechado, não tinha mais ninguém descendo, e eu vi um povo que era um povo de Deus. E eles estavam sentados naquela escada. E eles estavam com semblantes cansados, abatidos, fadigados, tristes, esperando a porta como se fosse abrir. E Jesus disse: vê. E eu olhei para o lado e eu vi um muro muito grande de uma pedra, parecendo aquela pedra sabão. E quando eu consegui identificar aquele muro, na realidade era uma baleia. Era uma baleia de pedra, como se fosse, e ela era enorme, e ela tampava tudo. E eu disse: o que é isso, Senhor? E de repente as pedras que perderam a cor, tudo ficou preto e branco, e aquele povo sentado ali. Eu disse: quem são esses, Senhor? O que é isso? Jesus disse para mim: esses são os meus Jonas que ficaram para trás. E eu dei uma olhada assim, e de repente a porta se abriu novamente. E naquilo que a porta se abriu novamente, desceu de lá um animal. Gente, Deus está colocando essa visão há muito tempo no meu coração, mas a gente tem ministério, a gente teme muito, e eu sou muito temerosa às coisas de Deus. Eu tenho muito medo de falar por mim, de fazer algo que seja por mim. Quem me conhece sabe como é que eu sou. E quando a porta se abriu, desceu algo diferente, um animal que eu não sei identificar. E aquele animal, ele tinha as patas de tigre, sabe? Aquelas patas que desciam sobre o povo. Ele passeava, descia aquela escada sobre aquele povo que eram os Jonas ali, e ele descia não com altura
autoridade, você sabe, com poder, com domínio diferenciado. Mas aquele animal, eu não sei identificar em palavras. Ele me vem na minha mente, mas eu não sei descrever ele. Ele tinha patas de tigre, mas o rosto dele era como se fosse de águia, uma transformação diferente, e ele reinava, ele pairava, ele andava com domínio sobre aquele povo. Eu disse: o que é isso, Jesus? Deus disse: é o tratado, é o domínio que se dominará sobre o meu povo. Eu vi política, eu vi domínio, e naquilo que eu olhei, aquilo ali, sabe, me deu um temor, me deu algo, e de repente eu acordei, eu estava na igreja de novo. E parece que passaram muitos e muitos anos, parece que passaram muito tempo, mas foi coisa assim, do louvor ao final da pregação. E eu confesso que eu acordei com o meu corpo muito cansado, muito abatido, e eu custei para me levantar, e eu lembro que uma irmãzinha me levantou, me deu um copo de água, e eu me senti como João. Deus disse: vai e escreve, mas não era para me escrever para o povo, era para me lembrar a visão que eu tive. E eu subi para o gabinete pastoral. Naquele momento peguei uns papéis e comecei a escrever essa visão. E eu confesso que quando eu cheguei em casa, eu passei 2 semanas com febre e doente e com muito temor. E eu fui estudar muita coisa. O que Deus colocou no meu coração. A gente vai ter aí um anúncio, né? Que tá para dia 8 agora, nessa segunda-feira, sobre seres, né? E a palavra de Deus fala que nos últimos tempos, muitos se afastariam da fé e seriam enganados. Cuidado. Levanta-te, igreja. Deus está dizendo: resplandece a tua luz, tira do meio de ti os altares, adorem em espírito e em verdade, porque os acontecimentos estão aí. Aí muitos falam assim: mas tempos e tempos está dizendo se Jesus vai voltar e ainda não voltou. E se ele voltar para você hoje? Eu tô falando com crentes e com não crentes. Levanta, resplandece a tua luz, pregue o verdadeiro evangelho, morra por amor a Cristo, se entregue, porque grande é a seara, poucos são ceifeiros. O evangelho hoje, eu tô falando do verdadeiro evangelho, aquele que Cristo veio dar sua vida. Ele morreu não para você ter carro, não para você ter status. Ele morreu para trazer vida e vida abundantemente. Ele veio trazer o reino do céu, ele veio anunciar o reino do céu, não o reino desse mundo. Nós somos peregrinos. E se Jesus voltar para mim hoje, para onde que eu vou? E se Jesus voltar para ti hoje? E se o amanhã não haverá mais para você? Acorda, igreja. Acorda, porque os Jonas perecerão, o domínio tá aí, os últimos dias estão aí, e não tá na hora da gente brincar. Deus falou comigo: ele vai destruir altares, ele vai destruir ministérios, e ele vai levantar um povo diferenciado. É tempo de choro, mas é tempo de avivamento, é tempo de grandes obras do Senhor. Não se engane. Não se engane, há seres, há demônios, mas há um Deus reinando sobre vós.